A irmã chegou e pisou no teu pé. O que tem dentro do teu coração? Alguém te olhou de cara feia, o que tem dentro do teu coração? Porque o que tem dentro do teu coração, filha, é o que vai sair. Falar. Por isso Jesus vira e ela foi chamada de cachorra por Jesus. Pois é. Hoje a gente vai falar, eu tenho certeza que em algum momento você já deve ter ouvido algum traço dessa passagem. Nós vamos falar sobre a mulher cananeia. Texto principal em Mateus 15 vai contar um pouquinho dessa história. E eu te convido, se você tem dúvidas sobre essa história ou se queria entender de um jeito mais simples, a ouvir esse vídeo até o final. A história da mulher cananeia está registrada exatamente em Mateus 15, do versículo 21 ao 28, porém, quando a gente começa a analisar isso de uma outra forma, você vai ver que tem um pouquinho além de somente o versículo 21 ao 28. Na verdade, a história da mulher cananeia começa no capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 28. Em muitas passagens, Jesus fala, exemplifica e vive para que a gente possa entender de fato o que aquela passagem significa. Então, se você quer conhecer um pouquinho dessa história, fica comigo até o final e vem entender um pouquinho dessa história. Comigo, meu nome é Mateus 15, do versículo 1 em diante, começa a contar, né, que chegaram ao pé de Jesus os escribas e fariseus. Escribas eram aqueles doutores da lei, pessoas que tinham exatidão, são especialistas das escrituras. Os fariseus eram aquelas pessoas que cumpriam, ou que pelo menos diziam que cumpriam, com exatidão a lei. Então eles eram um grupo fechado de pessoas que se diziam que cumpriam com exatidão a lei, mas que na verdade a gente sabe que eles não cumpriam. Eles colocavam, como a gente costuma dizer, o sarrafo muito alto. E era impossível de cumprir aquela lei daquela forma que eles colocavam. Versículo 2, versículo 1 ainda, né? Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e a tua mãe. Quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim, desobrigado fica. Esse não honrará de modo algum nem a seu pai nem a sua mãe. E assim invalidastes, pela vossa tradição, o mandamento de Deus. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Vamos começar aqui rapidinho para você entender o que ele está acontecendo aqui. Os escribas e fariseus chegam até Jesus e vão falar: por que os seus discípulos não lavam as mãos antes de comer? Mas eles não estão falando de higiene, tem nada a ver com higiene. É porque existia uma cultura, uma tradição, que nunca foi bíblico, dizendo que um demônio ficava nas mãos da pessoa e ela tinha que lavar as mãos, e no ato de lavar as mãos, o demônio ia embora. E eles acham estranho porque os discípulos não seguem a tradição. E aí eles começam a questionar isso com Jesus. Então Jesus leva para ele: já que você trouxe para mim uma pergunta, eu vou te lançar uma outra pergunta também. Por que vocês seguem a tradição, mas não seguem aquilo que está escrito na Bíblia? Ou melhor, naquela época não existia a Bíblia, não seguem o mandamento de Deus dado a Moisés: honra teu pai e a tua mãe. Já vocês fazem o contrário. Se vocês tiverem alguma propriedade que possa servir para ajudar no sustento ou ajudar os seus pais na velhice, e vocês simplesmente pegarem e disserem que é dado a Deus, que foi oferta a Deus, vocês ficam desobrigados de honrar o pai e a mãe. O que ele está querendo dizer? Porque existia um cambalacho naquela época, que era o quê? Vamos lá. Essa explicação, gente, vocês podem encontrar na Bíblia do Expositor, tá? O que acontecia? Existia um acordinho errado, vamos deixar isso bem claro, onde eles ofertavam a propriedade, o sacerdote que também estava no meio do problema lá, pegava um determinado valor e devolvia a propriedade para eles. Só que enquanto os pais estivessem vivos, eles diziam que aquilo ali foi ofertado ao Senhor, e se foi ofertado não podem pegar. E se não podem pegar, não podem ajudar os pais.
Entendeu o rolo que dava? Então, eles lançam a tradição acima da lei, acima daquilo que Deus colocou sobre eles. Então, Jesus também questiona isso a eles. Os discípulos não seguem, mas vocês também estão pregando errado. Ponto. Continua aqui. Aí ele fala assim no versículo 7, hipócritas. 8, esse povo honra com os lábios, fala que é super crente, que é super santo, que é maravilhoso, mas o seu coração está longe de mim. Versículo 9, mas em vão eu vou dar uma pulada aqui, tá? Para chegar logo onde que eu preciso. No 11, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Versículo 17, dando uma encurtada. Ainda não compreendes, Pedro chega para ele e fala assim, Jesus, me explica porque a gente não está conseguindo entender isso aqui. Aí ele fala no 17, ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce pelo ventre e é jogado fora? Mas o que sai da boca vem do coração. Isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Isso está no 19. 20. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. 21. Partindo dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. Ele foi para as fronteiras. Ele foi passar por um lugar que ele não precisava passar. Era um lugar considerado impuro. Era um lugar que para ele não havia nesse sentido. Mas Jesus, ele não passa pelos lugares à toa. Por que ele foi passar por Samaria? Porque ele tinha um encontro para fazer. Ele precisava. Eu vou voltar nisso. Mas eu preciso que você entenda que ele vai passar por lugares que você não passaria se você tivesse oportunidade. Mas ele vai passar porque ele precisa encontrar alguém. Ele precisa entrar na linha de alguém. É muito interessante. Volta. 22. Volta no 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, do povo cananeu, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo, clamar é pedir com intensidade, com desespero, com súplica, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoninhada. Ponto aqui. Eu já ouvi muitas vezes a gente, e eu provavelmente já falei algumas vezes isso também, endemoninhada, ninho de demônios. Só que eu fui pregar numa igreja e eu fui entrar nessa palavra com exatidão para entender o que era. Endemoninhada e endemoniada é a mesma coisa. Possuída por um demônio. Então a gente tem que ter muito cuidado em ouvir coisas e repassar coisas sem ter certeza do que aquela coisa significa. Endemoninhada está em vários pedaços da Bíblia. E só significa a mesma coisa. No nosso português, as duas palavras não estão erradas e as duas palavras significam a mesma coisa. Então vamos continuar. Endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, pedindo, né? Dizendo, despede-a que vem gritando atrás de nós. Outro ponto. Às vezes a gente ouve essa palavra despede-a no sentido de que, manda ela embora, ela tá enchendo o saco. Jesus, não ajuda ela não. E não tem nada a ver com isso. Despede-a, faz alguma coisa por ela e manda ela embora. Mas ajuda ela, faz alguma coisa por ela. Só que aí a resposta de Jesus vem cooperando com essa intenção. Jesus fala assim, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus naquele momento não poderia contrapor. Lembra, Jesus anda certinho, ele não poderia passar por cima. Ele veio para a casa de Israel. Só que tem detalhes que a gente pega. Lembra que eu falei ele tinha que passar por lá? Então vamos pegar o detalhe aqui. Ponto. Jesus responde aos discípulos, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Esse é um ponto. Ele não poderia passar a hierarquia. Primeiro tinha que ser os judeus e depois os gentios. Ele não veio para os gentios naquele primeiro momento. Naquele primeiro momento ele veio para os judeus. Isso a gente precisa entender. Tem uma hierarquia e eu não vou entrar nesse assunto aqui agora. Mas enfim, ele não poderia ultrapassar a fronteira. Mas os judeus sabem que existe uma cultura dentro deles que se alguém faz alguma coisa por você, você precisa retribuir, você tem quase que uma obrigação de retribuir. Então vamos lá. Vocês lembram da história de Raabe? Lembra? Josué, não sei se é o 2, mas está em Josué. Bem no começo,
vai contar que Raabe acreditava em Deus. Ela acreditou que o Deus de Israel tinha todo o poder. E você vai ver que Deus não pediu para ela guardar os espias, Deus não pediu para ela protegê-los da morte, Deus não pediu nada disso. Não existe essa passagem. Mas ela fez. Por ela fazer, Deus tem que fazer por ela. Não tem como. Deus não deve nada a ninguém. Entenda isso. Quando você tiver que fazer alguma coisa e ficar pensando, mas eu não vou receber nada em troca. Pensa, Deus não deve nada para ninguém. Nada. O que ela faz? Ela protege 2 espias. Eu não vou entrar nessa história porque eu ainda vou gravar Raabe. Eu amo essa passagem. Ela fez primeiro. Deus tem que fazer por ela. Ele não vai ficar devendo. Ele salva não somente ela, não somente os pais, não somente os irmãos, mas a família de todos os irmãos. Ele salva por completo. Dá a ela um casamento e aí o resto eu não vou contar, mas enfim. Então, volta aqui para essa passagem. O que ela faz? Ela vai atrás, ela clama, ela reconhece a soberania dele e quando ela reconhece, não tem como. Jesus vai fazer alguma coisa por ela. Então os discípulos estão falando, faz alguma coisa por ela, que ela vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse-lhe, eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela chegou. Eu imagino Jesus aqui, sabe, andando até devagar, porque, cara, eu não vim aqui à toa. Eu não passei por aqui à toa. Eu sabia que eu precisava entrar na linha, porque há alguém que precisava de mim. Jeremias 5, versículo 1 vai falar que ele procura por pessoas. Ele procura. E se ele encontra, ele perdoa o pecado daquela pessoa. Então, se... Gente, a palavra de Deus é muito incrível. Olha só. Volta aqui. Lá em Gênesis, Abraão encontra os anjos e aí ele faz aquela pergunta sobre Sodoma. Senhor, se tiverem 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade? Ele fala, claro que não. Se tiver 45, ele vai descendo. Claro que não. Se tiver 20, claro que não. Se tiver 10. Lembra disso? Se tiver 10. Mas eu posso dizer, se tiver 1, ele não destrói. Não antes de tirar. Quem era Raabe em Jericó? Ela acreditava, ele foi lá e tira ela primeiro, mas como que ele vai chegar a Raabe? Ele precisa passar pelo caminho, porque Jesus passou pelas cercanias de Tiro e Sidom, porque ele sabia que alguém ali clamava por ele, alguém ali precisava dele, e por isso que ele passa. Jesus não colocou a doença na filha dela, perdão, doença não. Jesus não colocou, não permitiu que aquele demônio entrasse, ele entrou porque deu abertura. Você tem livre-arbítrio. É plantio e colheita. Jesus não permitiu. Mas ele aproveitou essa situação e falou, eu vou passar. Se ela quiser, eu estou passando. Quantas vezes na tua vida uma situação vem e ele está passando exatamente para falar assim, olha, eu estou aqui. Opa, eu estou aqui. Se alguém precisar de mim, eu estou aqui. Ele passou pelas cercanias de Tiro e Sidom porque ele sabia que alguém ali precisaria dele. É isso. Ele está passando, é só você entender, clama que ele está passando por aí para ele te dar a oportunidade de acessá-lo. Mas volta aqui. E aí a gente vai chegar no versículo 25. E então ela chegou, adorou-o, dizendo, Senhor, socorre-me. Versículo 26. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Vamos parar. Naquela época, o judeu tratava o cananeu, as nações inimigas, né? Mas o cananeu em específico, de cachorro. Eles eram considerados repugnantes pelas práticas, por tudo que aquele povo fazia. E eles não aceitavam se compartilhar a mesa com o cananeu. Então ele está falando, não é bom pegar o pão dos meus filhos e vou dar para o cachorro. Assim como eu não bebo água da tigela do cachorro. Eu posso amar meu cachorro, mas a água dele é minha água é minha água. E aí quando ele chama ela de cachorra, lembra de tudo aquilo que a gente já leu? Quando ele chama ela de cachorrinha, até pelo carinho e pelo amor que Jesus tem por nós, ele não leva em conta as nossas iniquidades, os nossos pecados, mas o amor dele sobre nós é algo soberano. E ponto aqui, não há nada, nenhuma prática, nada que você possa fazer
que vai fazê-lo deixar ou diminuir o amor dele que ele tem por você. É impossível. Nada do que ele possa fazer por você vai diminuir quem ele é e o amor que ele tem por você, e nada que você possa ter feito pode sujar a veste dele. Então não se importe com tudo aquilo que você fez, praticou ou deixou de fazer, não importa, nada disso suja ele. Pelo contrário, quanto mais perto, mais limpo você fica. Mas ele chega para ela com todo o amor e fala: não é bom pegar o pão da minha filha e dar pro cachorro? E ela responde. E aí eu volto lá em Mateus, lá no comecinho que a gente leu. Ela responde. Mas a resposta que sai de dentro dela vem mostrar o que estava dentro do coração. O que estava dentro do coração? Olha a resposta dela. Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus senhores. Ela aceita que ela é uma cachorra. Aqui ela mostra o que tem dentro do coração. Aí aqui eu tenho muita coisa para te falar. O que tem dentro do teu coração? O Senhor aprova e aprova ela. Porque na prova dela tem uma vitória. Mas agora eu faço essa pergunta para você. Se o Senhor te provasse, te chamasse de cachorra, se você vem desesperada precisando de um milagre, ele fala, senta aqui e espera. Que nem ele falou para Jairo, o que você faz? Se o Senhor te prova, você está sentada no banco, você chegou cedo, tá tudo bem, você chegou cedo pro culto, sentou no lugar que você gostaria, mas aí chega uma pessoa atrás de você, bem atrasada, e pede para você chegar pro lado, porque ela precisa sentar ali, o que você faz? Se o Senhor faz você chegar cedo, sentar num lugar de maravilhoso, você sentou no lugar que você queria, que tem visão, que tem tudo, e alguém chega e fala assim, por favor, você pode sentar lá atrás, porque alguém mais importante que você precisa sentar aqui, o que acontece com você? Ou nem alguém importante, alguém não importante, mas precisa sentar ali porque não está enxergando, o que acontece com você? O que tem dentro do teu coração? A irmã chegou e pisou no teu pé, o que tem dentro do teu coração? Alguém te olhou de cara feia, o que tem dentro do teu coração? Porque o que tem dentro do teu coração, filha, é o que vai sair. Por isso Jesus vira e fala antes, aqui no capítulo 20, no capítulo 15 ainda ele está falando. O que contamina o homem não é o que está fora, é o que está entrando, é o que está saindo do coração. Quando ele prova esta mulher, o que sai? Ele já sabia que ia fazer algo por ela. Quando ela confirma que ela era réu, que ela era imunda, que ela poderia ser comparada a um cachorro. Ele falou, mulher, grande a tua fé. Sabe por quê? Porque você entendeu com quem você está falando. Porque você entendeu que era só uma prova. Porque você entendeu quem sou eu e o que eu posso fazer por você. Por isso que você enfrentou isso tudo. Você não perdeu o foco daquilo que você veio buscar. Você veio buscar, você enfrentou muitas adversidades e você rompeu com muitas crenças limitantes e você chegou até aqui. E ele fala, mulher, quão grande é a tua fé? E opa, para! Só 2 vezes a gente vai encontrar Jesus falando isso. E nenhuma das vezes é para um judeu. É para o centurião e é para esta mulher cananeia. Ou seja, para com isso tudo que está te amarrando. Ai, a minha fé é tão pequenininha. Prova para Jesus. Continua. Não importa quem está olhando, quem está falando, quem está dizendo, continua. Mas eu vou abrir aqui um parêntese para te explicar o que significa isso de fato. Tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Como filho, como servo, como amigo de Jesus, você recebe o pão. Vamos dizer que seja o seu salário. Você tem a opção de receber o salário. E o seu salário, o que vem para você vai gastá-lo nos mercados, nas vendinhas, na farmácia, sei lá onde você vai gastar. E isso são as migalhas que vão caindo pelo caminho. Mas o pão, ele entregou para você que é filho. E as vendinhas, as farmácias, o mercado, ou sei lá onde você gasta, podem até não serem filhos, mas eles recebem de você migalhas que vão. Então o Senhor está falando, não é certo eu pegar o pão e entregar para o que não é servo, não é filho, e vou dar as migalhas para os meus filhos. Não, mas muitas das vezes nós, como filhos, não queremos sentar na mesa do Pai e comer o pão. E nos acostumamos a comer apenas as migalhas. Porque o Senhor tem grandes coisas a nos dar, mas a gente prefere as migalhas. Esse é um ponto, que também é bom a gente entender. Ela aceita a condição atual que ela tem. Senhor, até as migalhas me ajudam. Até as migalhas que o Senhor dá aos filhos, seus filhos, chegam até mim.
É isso que ela está querendo dizer. Só que muitas das vezes a gente não o acessa como filho, a gente acessa como cachorro. E aí entra um ponto. Naquele contexto, obviamente, ela não teria como se tornar filha. Nós somos ligados a Cristo como filhos de Deus após a morte e ressurreição de Jesus. Todos nós temos a bênção de Abraão, mas naquele contexto não. Naquele contexto ela se contenta em ser apenas a que receberia as migalhas. E tá tudo bem. A fé dela era tão grande que até as migalhas resolveriam o problema dela. Pegou isso? Jesus, no 28, fala, então Jesus lhe respondeu, ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela mesma hora sua filha ficou sã. E esse sã aqui significa curada, nunca mais, ponto, acabou, nunca mais esse demônio a atormentaria. Aí eu te falo, olha a importância de a gente entender a palavra. Porque a gente só pega do 21 ao 28, mas na verdade o Senhor está falando o tempo inteiro, se eu te provar, o que vai sair de dentro de você? Porque o que tem dentro do teu coração é o que vai determinar se você vai receber a bênção ou não. Quantas vezes você já está aí, ó, há muito tempo na fila desse milagre, mas não está passando. Por que não está passando? Porque quando você chega em casa, após um culto maravilhoso, você peca. Porque o seu marido fala, ó, eu gosto de brincar com isso, fala, bota a mão na barriga e bate assim, fala, cadê a comida? Pronto, acabou. Você despejou tudo aquilo que estava dentro do teu coração. Mas que hoje você venha parar e falar assim, Senhor, o que tem dentro do meu coração? Eu escrevi um livro falando a cura de Naamã. E nesse livro eu mostro para você que muitas das vezes a gente pode se dizer crente, pode se dizer a irmã do coque, se for o caso. Mas às vezes o nosso coração tem mágoa, tem inveja, tem doenças, tudo dentro do nosso coração acabando com a nossa alma. Eu gosto de falar as verdades para vocês e há pouco tempo, não, já tem um tempo isso, eu vi um banner de uma pessoa que eu até admiro e a pessoa foi convidada para uma agenda que eu não tinha sido convidada. E eu parei e falei, meu Deus, ela foi convidada e eu não. Essa pessoa foi convidada e eu não. Eu fiquei ali parada e daqui a pouco eu parei e falei, Jesus, eu tô com inveja. Isso é inveja. E eu parei e falei assim, Senhor, tira isso de mim, porque isso é inveja. E eu comecei a me examinar e quando eu enxerguei que aquilo era inveja, eu autorizei. O mundo espiritual precisa de autorizações, lembre-se disso. Senhor, eu te autorizo, pode arrancar do meu coração essa inveja, eu não quero sentir isso. Se essa pessoa foi convidada foi porque o Senhor determinou o ponto e acabou. E aí eu autorizei e o Senhor veio e tirou. É isso que eu estou tentando falar para você. Se você não autorizar, lembra do livro? Descobrir a doença é o primeiro passo para a cura. Ele não tem como tirar, porque ele não vai tirar de dentro do seu coração. Ele não vem metendo o pé na porta nem fazendo nada disso, não. Ele é educado. E o mundo espiritual precisa de autorizações. Eu autorizei. Senhor, pode arrancar. Pode arrancar do meu coração, não. Porque ele vai falar aqui, versículo 11, o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai da boca. Porque o que sai provém do coração. Que você possa entender essa dimensão dessa passagem e levar para a tua vida. Porque nós trouxemos aqui bem mais do que 5 lições. Bem mais do que entendimento, mas que você possa de fato entender essa passagem e entender que quanto mais você adentrar, mais você vai aprender. Que Deus te abençoe. Te espero na próxima quarta-feira aqui com mais uma história bíblica para você entender no português bom e claro, né? Que Deus te abençoe. Se você gostou, curta, comenta e clica aqui para já se inscrever e não perder a próxima lição que nós vamos trazer para você. Que Deus te abençoe. Paz.